seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos falar sobre velocidade. Você tem uma empresa e precisa lançar um produto, desenvolver ou até mesmo testar uma hipótese. Velocidade provavelmente é uma palavra que está no seu dia a dia, seja de manhã, de tarde ou de noite. Você precisa desenvolver e testar rápido. Afinal de contas, o mercado não pode parar. Mas formar a equipe, capacitar, treinar, alinhar, entender o propósito leva tempo e vai na contramão da velocidade. Porém, existe uma solução, na verdade um time bastante especializado que olhou exatamente esse viés e falou assim, tem velocidade com qualidade. Como? Como a gente vai discutir com o Gustavo Bassan, Head de Engineering da Bossa Box. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Gustavo não, né? Bassan. Assim fica melhor, né? Tanto faz, pode ser, Bassan. Obrigado aí, Vinícius, pelo convite. Espero que a gente troque uma ideia legal. Boa, excelente pergunta. Eu já tive esse problema em outros lugares que eu trabalhei. Eu não conhecia a Bossa Box. Se eu tivesse conhecido, ia me ajudar bastante. Olha Mas aí. basicamente hoje em dia é difícil, igual você falou, você ter uma flexibilidade de time. Em alguns momentos você precisa ter uma squad com mais desenvolvedores, em outro momento não. Então, assim, o legal da Bossa Box é que a Bossa Box ela criou uma solução que primeiro tem uma parte digital para fazer o gerenciamento dos times, o que faz com que seja mais eficiente de você montar e ter esses times mais flexíveis. E nós alocamos profissionais sênior de alta performance. Eu acho que o importante alta performance pode dizer muitas coisas, eu acho que vale a pena a gente, em algum momento, entrar um pouco mais no detalhe, e o importante também é definir o que é sênior, né? Porque, querendo ou não, no mercado de tecnologia, eu acho que teve um momento, pelo menos, que deu um boost. Então, sênior, as pessoas, de repente, uma pessoa tem 2, 3 anos, de repente já é um especialista, já é um staff engineer, e não é bem a verdade. Acho que teve uma calibrada aí no mercado recentemente, com essas mudanças, inclusive, de venture capital, de dinheiro infinito. Isso refletiu, inclusive, na qualidade dos profissionais. Então, o que a Bossa Box ela tenta fazer muito através de um processo digital de alocação, e aí a gente tem as nossas soluções digitais, e através de um processo muito bem feito de validação se o profissional realmente é sênior. E aí, sênior, a gente não acredita só do ponto de vista técnico, a gente acredita de skills humanas, comportamental também, que é essencial quando a gente está falando de uma squad. A gente acredita no trabalho coletivo, a gente não acredita no lobo solitário, naquela pessoa que é incrível, mas muitas vezes não consegue compartilhar conhecimento, não consegue ensinar outras pessoas, ou não consegue também ter uma opinião diferente. Então, a gente gosta de fazer essa validação da skill humana, que a gente, né, as soft skills, com a parte mais de conhecimento técnico. E aí sim a gente tem uma outra parte que é o nosso diferencial, Vini, que é a parte de metodologia. E aí, quando entra a metodologia, a forma que a gente gerencia esses times. A gente não só aloca os profissionais, mas a gente tem uma camada que a gente chama de professional services, que esse é o nosso diferencial. O que faz com que o nosso time seja de alta performance e o que é alta performance quando a gente faz essa gestão. Esse eu acho que é um papo interessante para a gente ter. Super interessante que você falou, essa questão da calibração do mercado, né? Entender exatamente que, ok, um sênior, a depender do segmento ou da economia ou do setor da indústria que participe, ele de fato é um sênior. Para outro, ele não necessariamente seria um sênior. Ele seria um sênior lobo solitário, que eu acho que eu gostei muito desse termo que você colocou, que existem diversos profissionais com altíssimo conhecimento, uma capacidade assim, absurda de resolução de problema, o cara sagaz, mas quando coloca ele do lado de alguém, ou até mesmo para fazer um report a um head, um report a um C-level, o cara se perde, né? E não que ele não tenha valor, mas para o conjunto da obra, pelo menos no propósito que a Bossa Box desenvolve, é também ter pessoas que saibam trabalhar em conjunto em prol de um propósito maior. Então, o propósito aqui é o que vai dar o norte para o time e a qualidade desse time que vocês montam, é isso? Perfeito. Até porque, assim, esse é um problema da área de tech, assim, tá, Vini? Essa enfim, na minha opinião. Sabemos. Às vezes você tem pessoas muito boas tecnicamente, o cara coda, até porque hoje em dia na execução não é mais um problema com AI, aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre, mas
quando você usa essa pessoa, não puxando a sardinha para a tecnologia, mas as pessoas são muito inteligentes, desenvolvedores, as pessoas que trabalham com código, né, tem um pensamento lógico muito bom. Por que não, ao invés de ficar só olhando para código, e quando eu falo às vezes de lobo solitário, eu estou querendo dizer isso, você pode usar esse talento para, inclusive, ter um trabalho em conjunto com o produto. E aí você vai ter também um impacto maior naquela iniciativa, porque no final o software ele serve ao negócio. Nós acreditamos muito nisso, né? Não adianta, eu vou usar uma tecnologia hypada, uma coisa que eu gosto muito. Não, software serve ao negócio. O Netflix tem um tipo de escalabilidade, de forma que é feito, porque o negócio deles precisam disso. A Uber é a Verdade. mesma coisa. Então, se não for feito o desenvolvimento do software, isso parte desde o desenvolvedor, se tudo não for alinhado os vetores na direção do sucesso do negócio, e se não existir sucesso do negócio, não existe software. Então, a gente acredita muito nisso, tá? Perfeito. Respondendo de forma simples, em até 10 dias, tá? A não Boa. ser que seja uma stack, uma coisa muito específica. Eu quero um programador com COBOL, aí uma coisa mais restrita, assim. Mas nas stacks tradicionais, assim, em até 10 dias a gente aloca, porque a gente tem como você falou, a gente tem duas coisas que são importantes, tá? A gente tem o que a gente chama de perfilação contínua, então tem um processo que ele roda continuamente com profissionais fazendo essa perfilação específico, tem uma área na Bossa Box para isso, e tem uma parte digital disso. Então a gente tem muita automação e a nossa plataforma Bossa Box foi criado em ter um processo contínuo e rápido, eficiência operacional. E tem uma questão também do match, né, que você falou que é importante, Vini. O match ele é muito mais do que apenas a stack. O match ele tem a ver com o perfil do cliente, se é uma corporate, se é um tipo, o perfil até de lidar com o cliente, qual é o tipo de comunicação. Tudo isso a gente acredita que faz parte do match. Ou até uma experiência no setor. Então, eu estou fazendo uma fintech, eu estou trabalhando, sei lá, com Open Finance, que é algo que está bem alto agora. Verdade. Por que não ter profissionais com esse conhecimento para também ser uma forma de você ganhar um atalho na velocidade? Então, esse é um ponto assim importante de o matching ele tem vários critérios, desde aquela questão comportamental, desde a parte técnica e também critérios de como que é a comunicação com o cliente, qual é o perfil desse cliente e qual que é a necessidade do business que ele está criando. Perfeito. Não, é isso. É o que a gente chama de visão holística. Bacana. Essa equação, assim, não é simples, não é uma coisa simplista. Então vamos olhar para a Dora para 4 métricas não é assim que funciona. Isso é um equívoco, inclusive. E por isso que as pessoas criticam muito métrica, porque as pessoas colocam métrica como objetivo. Então, quando a gente está falando de Dora, se você ler, por exemplo, o livro Accelerate, acredito que você conhece, e quem Sim. está ouvindo a gente vale, a Nicole, ela escreveu sobre isso, que inclusive ela está à frente da pesquisa do DX também, a Microsoft Research, o GitHub, está todo mundo olhando agora para DX, mas o que é importante, Vini, nessa sua fala, é não ser simplista e não achar que é simples as coisas, eu vou colocar lá as métricas, vou olhar a Dora e está tudo bem. Não. Primeiro que para as pessoas acreditarem, elas têm que fazer parte daquilo, sabe? Tem um senso de pertencimento. Não adianta você chegar para o time de tecnologia e dar um top-down e falar, aqui, ó, essas são as 4 métricas. Eu acho que Não, eu tô mandando. tipo, não. A gente vai olhar para as boas práticas da cultura de DevOps. Todo mundo concorda com isso? Que a forma que você cria o design do software, a forma que a sua arquitetura é criada, vai facilitar a vida de todo mundo, né? Vocês vão ser mais produtivos. Então, isso também tem a ver com a parte tenho dados objetivos, igual a gente falou de Dora, de sistema, mas e o sentimento das pessoas, né? E quando a gente fala de sentimento, é o que Developer Experience faz. Hoje o termo ele é bem mais amplo. Algumas pessoas olham de uma forma um pouco até de criar uma plataforma, o Spotify criou para ter uma experiência melhor para o desenvolvedor, mas basicamente é sobre experiência do desenvolvedor. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, eu fui muito tempo desenvolvedor, eu acredito que você já trabalhou Também. codando mesmo. Cara, já trabalhei em projetos de diversas formas, assim, trabalhei muito tempo em agência de publicidade, chegava, não tinha essa coisa, essa aqui é um projeto, você manja de C Sharp? Não, esse é um projeto, pega aqui e manda bala. E era 3, 4 ao mesmo tempo. E o que mudava na minha experiência? E aí eu vou para a questão, assim, não vou para a teoria, eu gosto muito da execução, da prática, eu acredito que isso que faz a gente se tornar excelente em qualquer coisa.
praticar. E programação, acho que também, tecnologia é sobre, sabe, às vezes a gente teoriza demais, cria frames, fala de coisas muito que lê no livro, mas tem que ver a realidade, a vida real. Eu sempre brinco aqui interno com o time que eu falo, ó, gente, existe a Disneyland, a Hollywood e a vida real. Então vamos olhar na vida real se as coisas funcionam. Existem coisas Verdade. que o mapa e o território, né? Tem coisas que vale a pena você extrair e usar daquele jeito, tem Sim. outras coisas que você tem que customizar. E sobre DX é muito sobre uma questão que eu, na minha experiência como desenvolvedor, Vini, sentia. Então, quando chegava esses projetos, cara, quando o projeto tava com uma documentação boa, sabe? Quando para rodar o projeto local era manteiguinha, fácil, cara, eu era super produtivo. Não tinha problema nenhum, rodava, podia ser 2, 3, tem uma questão de carga cognitiva, claro, quando você troca de projeto, mas esses fatores, que é o ambiente produtivo, cara, é o que potencializa você. Então, pô, se tem um bug, o design do software tá cagado, pô, a CI/CD, toda vez que eu vou fazer um deploy, cara, demora 1 hora para esperar. O meu processo de revisão, quando ninguém olha meu pull request, cara, isso daí não é produtivo. E aí, DX é sobre isso. O que eles fizeram? Aí tem várias pesquisas, tá? Tem uma empresa que chama GetDX, que juntou a Nicole, o pessoal do Dora, do Space e outros frameworks, e fizeram uma outra pesquisa, também científica, pública. A Microsoft também está usando esse termo de X, hypou demais, então todo mundo fala sobre isso. Cara, você entra em site para ver documentação de API de X, é um de X, tá em alta, mas é legal, não é um hype zoado, não. E o que essa pesquisa fez? Igual Dora. Cara, vamos perguntar para as pessoas, vamos fazer um estudo, uma metodologia de pesquisa científica, quais são as dores, e eles fizeram com um grupo de desenvolvedores. Então, como se chegasse pro Bassan, programador, Bassan, me fala, o que gera fricção no seu dia? Pô, a documentação não ter qualidade. Tem uma documentação, mas não tem qualidade, o processo, tudo isso que a gente está falando. Então, o DX criou categorias de coisas que deixam o desenvolvedor mais satisfeito, mais produtivo. E é sobre isso. Então, o que a gente acredita, e aí tem pesquisas, tem até um link da Bossa Box, depois eu posso deixar para vocês, a gente criou recentemente um material com um template de como a gente aplica aqui, a gente acredita muito na partilha de conhecimento, eu gosto de mostrar um pouco do que a gente faz na prática. A gente gosta dessa visão holística justamente assim. Então, dados de sistema, objetivos, vamos pegar Dora, tem ferramentas do mercado muito boas, que são pagas, tem ferramentas open source também muito boas que você pode utilizar para pegar Dora, tá? Mas só Dora vai funcionar? Só pegar as formats? Não vai funcionar. Não é a realidade, tá? Então, quais são as tech capabilities para ter uma influência em Dora? Então, tem um Dora.dev, tem lá em Core, eles vão mostrar tech capabilities. Quem estiver nos ouvindo, é um site do próprio Google que eles criaram um específico para Dora. E beleza, então eu tenho dados do sistema, agora eu tenho que ter a parte de pesquisas. Então, o que a gente faz? A gente, cara, essas plataformas, algumas são muito caras, então a gente resolveu fazer algumas coisas simples, mas que funcionam em casa. Então, forms do Google simples, quais são as perguntas desse estudo de JAX, quais são as categorias, nota e sentimento das pessoas. Se tiver com sentimento muito negativo, as pessoas expliquem o porquê. E o poder disso quando você junta, a gente faz pesquisas tanto de X, igual eu falei. Então, qual a sua satisfação com o processo de revisão de código? Como que você acha que e é uma coisa que é um trabalho em conjunto. Como que é como que o desenvolvedor sente quando chega uma task para ele? Né? A definição de ready para desenvolvimento, às vezes é um problema com um produto. Então, essas coisas a gente tem que captar e às vezes fica imperceptível. Então, a gente tenta ter essa visão holística, Vini, fazendo essas pesquisas com desenvolvedores, com tech lead, com DevOps. A gente gosta de mandar pesquisa sobre tech capabilities, qual a visão deles sobre olhando para as boas práticas, e aí a gente combina isso. Então a gente pega os dados de pesquisa, pega os dados do Dora, e aí o que isso vai nos ajudar? A definir qual é a prioridade das tech capabilities. Porque quando a gente fala de tech capability, a gente está falando também desses dores dos desenvolvedores, o que é sensacional. Então, como é preditivo as tech capabilities? Então, trunk base é a forma que eu faço a parte do flow. É uma boa prática de tech capability. Se o desenvolvedor está tendo um problema com o Git flow, não sei qual é o flow, um exemplo, se eu priorizar isso aqui, se essa dor é o que na pesquisa as pessoas mais estão reclamando, certo?
Se eu tenho uma métrica, por exemplo, o meu lead time for change no processo de revisão está demorando muito. Combina isso, cara. Pronto, tá ali uma coisa que você pode priorizar. Então, isso que é o legal. Priorizou, você vai ter... Cara, a gente tem cases, assim, absurdos, Vini, de legados que a gente pegou, de uma alteração, e aí é importante ouvir as pessoas, e o mais legal, aí, que é uma coisa, mas Bassam, mandei a pesquisa, quando que eu mando isso? Eu acho que vai depender muito do ambiente, o quanto caótico tá, mas mais do que mandar a pesquisa, que é o que a gente achou assim sensacional, é as pessoas engajarem. Como que elas engajam? Cara, vendo que aquilo é uma prioridade. Então, ó, na próxima sprint, vamos negociar. Ao invés da gente colocar 100% do trabalho planejado para fazer novas features, gente, 20%, vamos mirar nessa tech capabilities aqui? Cara, o time, os desenvolvedores já se sente, tipo assim, é, representado, porque no final, mas bastante, as pessoas podem mentir. Cara, se as pessoas estão mentindo para você, é porque é um problema cultural, é uma É, outra questão que a já, gente pode já é falar. outra linha, já sou outro Já outra, especialista. exatamente. Então, assim, cara, quando as pessoas veem que tem alguém com esse olhar de qualidade, de que as coisas têm que ser bem feitas, e a gente não está falando de burocratizar, a gente está falando de diminuir a fricção do trabalho. Então, às vezes, você tem um desenvolvedor, e essa é uma questão que eu vejo assim muito em tecnologia, sabe, Vini? As pessoas, elas culpam muito na execução. Entrega tantos story points. Eu planejei tal coisa e não entregou. Tá, mas você está olhando ali pro final, e as pessoas que estão ali desenvolvendo, né? Porque, às vezes, por que a pessoa demora tanto para fazer uma entrega? Será que o processo de revisão de código dela está legal? Será que a CI/CD dela está bem configurada, está automatizada? Tem teste, mas será que esses testes são eficientes? Então, essas perguntas certas para as pessoas certas são coisas que têm nos ajudado bastante, assim, ter essa visão holística. Igual eu te falei, não é simples, a gente não conseguiu fazer isso do dia para a noite, mas é uma coisa que tem dado certo, assim. E o mais importante, né? Tudo isso é sobre o negócio, cara. A gente está falando muito da execução, mas é sobre o time entregar com mais velocidade, com mais qualidade, com batches menores de código, mais validação. Se eu tenho mais validação, eu tenho mais probabilidade de validar o que estou construindo, para ver se eu estou na direção certa. Tudo isso a gente está falando da execução. Eu não vou garantir, se o Vini tiver uma empresa e contratar a BossaBox, que vai ter um sucesso do ponto de vista de negócio, mas eu posso garantir que eu vou entregar com velocidade e qualidade, e nesse fluxo você pode conseguir validar mais rápido para ver se você está na direção correta ou não. Uma coisa é você fazer um software com frequência de deploy contínua, semanal, com muita coisa sendo Verdade. entregue, validado. Outra coisa é você esperar 1 mês, 2 meses para validar uma feature ou qualquer coisa e ver se está na rota certa. Boa. Cara, eu acho que esse é um assunto polêmico, assim. Bastante. Vamos embora, esse aí é um assunto bom, eu gosto. Vamos lá, cara. É assim, na BossaBox a gente está usando AI em 2 momentos, tá? A primeira é a parte que eu estou te falando dessa visão holística, Ok. como um auxílio para ser mais eficiente nessas pesquisas e tal. Então, o que a gente costuma fazer? Nesse nosso controle de bordo, a gente gosta de ter uma camada, mas assim, eu não vou inventar coisa. A gente criou, a gente está fazendo um nosso machine learning, uma coisa muito complexa. Não, basicamente a gente está fazendo uma camada a mais de integração com a OpenAI para analisar, por exemplo, essas pesquisas. Então, faça uma análise de sentimento das respostas. De acordo com esses dados todos, essa camada que eu te falei dessa visão holística, como que a gente pode dar uma visão mais mastigada para a gente ser proativo e não reativo quando tem um problema? Então, como eu te falei, a BossaBox ela vem de squads de alta performance e dentro dessas squads a gente tem o que a gente chama da nossa camada de Professional Service. O que é o Professional Service? A gente tem uma camada de gestão, mas com um olhar um pouco mais estratégico para as contas. Então, do ponto de tecnologia, a gente tem um Tech Manager, né? E do ponto de vista de produto, a gente tem uma Delivery Manager. Essa camada de gestão a gente desenvolveu, não é um SaaS ainda, ano que vem já falei com o nosso CEO, com o Abreu, que eu quero que vire um produto, um SaaS, mas a gente tem Bacana. o nosso projeto para ter essa visão holística de dados DORA, de pesquisa e tal, que é o NASA, não é muito marqueteiro, mas o NASA, o que ele faz? Ele pega todos esses dados e a nossa camada de Professional Services, nossos Tech Managers, olha para... Eu vou ter que parar por causa do cachorro.
Não tem tá? problema. Fique Aí a tranquilo. gente volta aqui. É gravado. Bora. Cara, volta. Você quer que volta do AI? Como Pode que você quer voltar, fazer? pode retomar aí que tá Tá, tudo certo. tá, bora lá. Então, de AI, assim, que é um assunto bem polêmico, e aí a gente pode entrar um pouco mais em detalhe. Sim. Na Bossa Box, a gente utiliza AI em dois momentos, tá? Como eu te falei, a gente tem uma squad que tem uma camada de professional services. Então, quando a gente vende uma squad, a gente tem profissionais que fazem a parte de gestão estratégica desses projetos. Então, a gente tem um tech manager, que é uma estrutura meio que padrão de mercado. Você tem um tech lead abaixo, tal, numa composição de squad. Você tem um tech manager, você tem uma delivery manager que faz a visão mais estratégica de até 4 squads. E nós desenvolvemos o nosso software, ele ainda não é SaaS, eu quero que seja um SaaS, inclusive nosso CEO sabe disso para o próximo ano, mas a gente tenta combinar, a gente não achou no mercado um software, o Vini, que tem essa visão holística, de DORA, de DX, toda essa combinação. Tem softwares que olham para DORA, outros para DX, mas o grande análise, que é o que a gente falou, é quando você cruza essas informações. Então, os nossos tech managers, a gente tem esse projeto que chama NASA, né? O nome não é muito bom, eu não sou muito bom com marketing, não, Ok. mas o nosso NASA é a ferramenta que o Tech Manager toda semana ele vai entrar e ele vai olhar todos os indicadores, DORA, pesquisa tal, e a gente coloca uma camada mais de AI, e assim, não é ciência de foguete, é basicamente uma integração com o OpenAI para pegar os dados de pesquisa, pega os dados ali de Tech Capability, de DORA e faça uma análise. Tá, essa pesquisa tá recorrentemente. Qual que é o sentimento desse desenvolvedor? Porque recorrentemente ele tá fazendo isso. Então você coloca meio que uma forma de priorizar quais são os principais dores. E a AI ajuda a gente. E meio que Legal. uma coisa visual também. Para o Tech Manager, a gente acredita que software existe problema, a gente não tá vendendo, eu não acredito em mágica, nunca vai ter problema. A questão é a sua atitude. Seu time vai ser proativo ou reativo? A gente acredita que, beleza, se o meu time for proativo, então a AI ajuda a gente a ser proativo, porque ela pega esses dados, faz uma análise desses dados, desse contexto e dá alguns indicadores, isso aqui tem um problema aqui, e aí a nossa camada de Tech Manager aumentou a nossa eficiência operacional. Então é isso que a gente está usando de AI hoje, e da parte de gestão, e da parte dos profissionais, tem auxiliado demais, assim, a gente tem cases, então, hoje você tem os copilots, né, você tem Sim. o próprio Copilot da Microsoft, que ele nos auxilia, assim, Vini. Não é que ainda, tá? Pode ser que a gente chegue em outro momento que exista mesmo uma A gente regrava conexão. episódio, não tem problema. Gravar, porque assim, o negócio é de tsunami, cara. É muito rápido as coisas. Enquanto a gente tá falando aqui, tem um monte de coisa acontecendo de Verdade. AI, mas hoje ela está auxiliando, inclusive tem uma correlação com DX. O GitHub tem uma pesquisa de o quanto que os desenvolvedores se sentem mais satisfeitos, mais produtivos quando ele tem um Copilot. Por quê? Porque você tem um profissional sênior que você tem que usar a inteligência, a carga cognitiva dele para resolver problemas complexos. Mas, Sim. cara, tem coisas da tecnologia que é chato, não tem como falar que não. Ficar escrevendo um teste unitário, Várias coisas. cara, várias coisas. Então, assim, você usa o seu talento no que ele realmente é muito bom. E a Sim. AI, ela vai ajudar, a auxiliar a complementar com essas coisas. Então, teste unitário, como que documenta, essas coisas a gente coloca ela mais como auxiliar. E o que é legal é que você vai deixar eles mais satisfeitos, a gente tem cases disso, e tem outras ferramentas de AI que a gente usa, por exemplo, tem uma ferramenta open source, Codium AI, que ele faz também uma análise de PR, de pull request. Então, você às vezes tem um processo, olhando para métricas, o meu tempo de revisão de código está muito alto, tal. A gente fez alguns testes com alguns projetos, ainda não replicou para todos, mas, por exemplo, o Codium AI PR, ele pode ajudar você a melhorar a descrição da sua pull requests, sugerir algum tipo de alteração. Então, ele é meio que um auxiliar também no processo de revisão de código. Inclusive, tem uma correlação com o que a gente está falando aqui, das coisas que podem trazer mais velocidade ou gerar fricção para o time. Então, a gente tem usado mais como hoje nessa parte de gestão, resumindo, que eu te falei que ainda não é uma ciência de foguete. A gente espera que ano que vem a gente crie o nosso SaaS, tem uma parte de machine learning aí, uma coisa mais
robusta, mas não é o caso hoje, mas nos auxilia a resolver um problema. Acho que no final é sobre isso. E da parte dos desenvolvedores é essa parte de código, uma parte do Copilot, são ferramentas que têm ajudado eles a ser mais felizes também, as pesquisas dizem isso. Inclusive tem um conteúdo do GitHub, quem quiser pesquisar sobre DX e AI, como isso tem uma correlação, tem uma pesquisa bacana. Mas basicamente é o que a gente tem usado hoje em dia, tá? Não sei o que vai acontecer. Pois é. Eu acho que cena dos próximos hoje, capítulos. cara, eu vejo que tem muitos projetos open source, tá? A comunidade open source está muito forte de AI, até nessa parte de generative code. Quando a gente fala, por exemplo, tem alguns projetos da própria parte de DevOps, que você, com essas boas partes da cultura DevOps, já tem alguns agentes de AI que pode facilitar isso tudo. Então, assim, cara, a gente está olhando para tudo isso aí. Eu acredito que do ponto de vista técnico, assim, tem muita coisa que vai fazer com que a gente seja mais eficiente, mais produtivo e liberar um pouco da nossa parte humana para coisas que são realmente necessárias, sabe? Boa. Cara, quando a gente fala de computação em nuvem, eu vejo a questão de flexibilidade, custo-benefício. Então, eu me imagino assim, não sei se aquela coisa de filme, imagina que você entra num galpão, num armazém, que tem um monte de computador, aquelas coisas meio de tudo de alta performance, aquele hardware caro que você olha assim, pô, isso aqui eu não consigo comprar, é muito caro, mas eu queria usar esse recurso. Pô, eu queria ter uma máquina dessa rodando na minha aplicação. Eu acho que é um pouco disso, assim, a parte de cloud, ela viabilizou você conseguir ter esse hardware sem você investir, gastar 100% do custo de aquisição daquele hardware, e ele também te dá a possibilidade de ser muito flexível. Então, assim, hoje eu preciso algum daqueles computadores, daqueles servidores, tudo isso num ambiente, a nuvem, né? O digital, ele te potencializou isso. Então, quando a gente fala de flexibilidade, de escalabilidade, é como se você tivesse esse galpão no mundo virtual, numa cloud, onde ele te dá acesso a isso, cara, e é o que potencializa qualquer negócio do ponto de vista de escala acontecer. É um pouco disso, assim, é a minha visão. Sensacional. Marcelo, eu queria agradecer aqui a sua participação no Papo Cloud, adorei o bate-papo. Cara, sucesso aí, né, em frente a esse time de alta performance. Eu acho que a gente está precisando dessa velocidade, com essa qualidade aqui no mercado. Sucesso, forte abraço e volte mais vezes aqui para contar um case de sucesso, que eu sei que vocês têm vários aí, viu? Maravilha. Obrigadão aí, Vini. Foi um prazer falar com você, com todo mundo que está nos ouvindo. E bora pro próximo aí, que final de ano, né? Que o próximo ano aí, acredito que boas coisas acontecerão. Tá bom? Beleza. Vamos que vamos. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Bassan? Adorei a ideia. Vai montar uma squad, vai começar do zero, tem certeza? Você tem tempo e dinheiro para isso, para sustentar? Eu acho que não, viu? Entre em contato com o time aqui, eu acho que faz total sentido você entender realmente esse modelo e como utilizar para ganhar velocidade. Velocidade com qualidade é o que o cliente quer, é o que o mercado precisa. Se você chegou até aqui, na sua velocidade, deixe também um comentário, compartilhe esse episódio e a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela participação e audiência. E aí, tá na nuvem?